Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou professor de Física do Colégio Militar de Juiz de Fora e esse aqui é um projeto de revisional para o Enem, através de resolução de exercícios. A aula de hoje é sobre a hidrostática do Enem. Então vamos lá, questão número 1. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos uma resolução dessa questão ficaria mais fácil se você já tivesse andado numa bicicleta de corrida. Quem anda numa bicicleta de corrida sabe que o pneu é bem mais fino do que uma bicicleta comum. E pelo dado do exercício, esse pneu mais fino deforma menos. Então imagina um ciclista de 80 quilos na bicicleta de corrida, o pneu deformando pouco. E numa bicicleta comum, esse pneu deformando mais. Então a nossa conclusão imediata é a seguinte: o pneu da bicicleta de corrida trabalha numa pressão maior do que da bicicleta comum. Por quê? Porque deforma menos. Colocando mais peso na bicicleta, ele deforma pouco, deforma menos. A pressão do ar dentro desse pneu é capaz de manter a forma desse pneu mais ou menos parecida com o que era antes do ciclista sentar ali na bicicleta. Então, a primeira conclusão que nós tiramos para resolver esse exercício é: a pressão na bicicleta de corrida é maior do que a pressão na bicicleta comum. E o volume? Agora, para entender o volume e, consequentemente, a massa de ar dentro desse pneu, é legal você entender o seguinte: sendo mais estreito, mais fino o pneu da bicicleta de corrida e tendo a mesma altura que o pneu da bicicleta comum, o volume de ar que cabe dentro desse pneu da bicicleta de corrida é menor do que o volume de ar da bicicleta comum. Portanto, como o volume é menor, a massa de ar também é menor. A resposta então é assim: a pressão no pneu da bicicleta de corrida é maior do que a pressão no pneu da bicicleta comum de passeio e a massa de ar dentro do pneu da bicicleta de corrida é menor do que a massa de ar dentro do pneu da bicicleta de passeio. Colocando em resumo, é isso aqui: como o pneu da bicicleta A deforma sob mesmos esforços menos que o pneu da bicicleta B, podemos concluir que PA maior que PB. E como os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, mas com A sendo menos largo que B, e dado que o enunciado diz que as massas são diretamente proporcionais aos volumes, devemos ter volume do pneu da bicicleta de corrida menor que o volume do pneu da bicicleta de passeio, então a massa de ar dentro do pneu da bicicleta de corrida menor do que a massa de ar dentro do pneu da bicicleta de passeio. Gabarito letra B. Exercício número 2. Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Pessoal, para resolver essa questão aí, é você pensar o seguinte: olha que interessante. Quando você vai tomar o suco ou a água, o que for, usando canudinho, normal, tá? É um canudinho no líquido, o outro na boca. O líquido sobe porque a pressão do interior da sua boca está menor do que a pressão sobre a superfície do líquido, que é a pressão atmosférica. Então, olha que interessante. O ar atmosférico empurra o fluido que sobe pelo canudinho, que está com menos pressão do que o ar atmosférico. Então, o fluido sobe através do canudinho, ocupando aquele espaço onde a pressão está menor do que a pressão do lado de fora, ok? Se você colocar um canudinho no líquido e outro no ar e tentar sugar, você não vai conseguir. Por quê? Porque ao sugar simultaneamente o líquido e outro fluido, que é o ar atmosférico, a pressão no interior da sua boca será praticamente igual à pressão do ar atmosférico que você está sugando.
e, portanto, também igual à pressão na superfície do líquido. Dessa maneira, não é possível o líquido subir ocupando o espaço do canudinho e da sua boca, porque não há diferença de pressão entre o interior da sua boca e o canudinho e a pressão atmosférica naquele ambiente. Resposta letra E. Olha só, pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Número 3. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Muito comum no dia a dia, você pode ver isso em todos os ônibus aqui da nossa cidade. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba, desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então a ideia desse exercício é uma ideia do mundo real, do mundo prático. Você tem uma pessoa cadeirante que tem 65 kg, está sentada numa cadeira de 15 kg e a pessoa mais a cadeira, elas vão subir numa plataforma de 20 kg e usando uma prensa hidráulica que aplica o princípio de Pascal, esse conjunto, cadeira mais pessoa mais plataforma, será elevado até o nível do ônibus. Vamos lá. Então a ideia aqui é a seguinte, você tem um êmbolo A e um êmbolo B. O motor aplica uma força sobre esse tubo que produz uma pressão nesse fluido. Essa pressão é transmitida até o êmbolo B, que aplica uma força sobre o conjunto pessoa, cadeira e plataforma e eleva esse conjunto. No mínimo, essa força aqui tem que ser igual ao peso do conjunto todo. Então a nossa ideia agora é entender o seguinte, esta força para elevar o conjunto tem que ser no mínimo igual ao peso do conjunto, ok? E como é que você calcula o peso do conjunto? A massa de tudo que pertence ao conjunto vezes a aceleração da gravidade. Massa da pessoa, mais massa da cadeira, mais massa da plataforma vezes a gravidade. 65 mais 15 mais 20 vezes 10, 1000 newtons. Então, essa prensa hidráulica tem que levantar um conjunto que possui um peso de 1000 newtons. No mínimo, a força que esse conjunto vai ter que receber terá que ser igual ao peso do conjunto. Então, observe bem, essa força F vai fazer uma ação sobre esse conjunto, elevando o conjunto. Mas para calcular essa força, que é igual ao peso do conjunto, que é esse valor aqui, eu tenho que lembrar da equação da prensa hidráulica. A pressão aplicada num êmbolo é transmitida integralmente até o outro êmbolo e até todos os pontos da prensa. Então, PA igual a PB e pressão é força sobre área. Então, a força do motor sobre a área do tubo cheio de fluido, onde o motor aplica essa força, é igual ao peso, que é igual a essa força aqui, dividido pela área do pistão que eleva esse conjunto. Então você tem força feita pelo motor, que o exercício pediu, sobre a área da tubulação, igual a 1000, a força feita por esse êmbolo, que é igual ao do conjunto, dividido por 5 vezes a área da tubulação. É um dado do enunciado. Você tem essa área maior 5 vezes maior do que a área menor, que é onde está ligado o motor. Resolvendo isso, você acha a força do motor igual a 200 newtons. Lembre-se, o peso desse conjunto era 1000 newtons, numa área 5 vezes maior. A força que o motor faz é 200 newtons, que é 5 vezes menor do que 1000. Então, para você ter igualdade de pressões, força pequena sobre área pequena, força grande sobre área grande. Está aqui, equação da prensa hidráulica, gabarito letra C. Número 4. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima de água para seu funcionamento apropriado é 20 kPa.
20.000 pascais. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. É bom você lembrar o seguinte: a pressão dentro de um fluido depende de uma certa altura e é dada pelo teorema de Stevin. Pressão dGH, densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura entre dois níveis. Então, pessoal, observe bem, de acordo então com o teorema de Stevin, dGH, o que importa para resolver essa questão é a distância entre esse nível, que é o nível da caixa d'água da descarga, né, da ducha higiênica, e o nível aqui, olha só, dessa tubulação. É a altura H3. Um gabarito oficial poderia ser assim, ó, de acordo com o teorema de Stevin, a pressão de uma coluna líquida é diretamente proporcional à altura dessa coluna, que é medida do nível do líquido até o ponto de saída, no caso H3. Então a água desce por aqui e sai nesse ponto. Então a diferença de altura ou a profundidade que importa para nós é exatamente H3, ou seja, a diferença entre esse nível e o nível de saída da água, através do teorema de Stevin, dGH. Resposta letra C. Questão número 5. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Com relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. A característica de funcionamento que garante essa economia é devida. Pessoal, olha só, de acordo com o teorema de Stevin, a pressão da água depende da seguinte equação, ó, dGH, pressão dGH. Então você observe bem que só olhando isso aqui, a equação de Stevin, ela não permite uma economia de água. O que permite uma economia de água é obter a mesma altura, mas com volumes menores de água. Portanto, essa questão aí, ela até cita o teorema de Stevin, dGH. Só que para o contexto da questão, que é o contexto da economia, nós temos que pensar o seguinte: uma pequena reserva de água, um pequeno reservatório, né? Quase toda descarga hoje é assim, você pode olhar na sua casa, provavelmente. Uma pequena caixa de água, um pequeno volume, permite uma altura de fluido, uma profundidade de fluido capaz de limpar a descarga. Então, a característica que permite economia usando esse sistema é o volume, tá? Letra B. Tá aqui, ó, volume de tanque, o volume do tanque de água. Número 6. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores remover a escultura, pois, ao encher a piscina de água, o que vai aparecer na escultura é o empuxo. Empuxo é uma força vertical para cima que um fluido exerce sobre um corpo imerso nesse fluido. Então você tem uma escultura no ar. Existe empuxo no ar, mas é muito pequeno. Você enche de água. Como a densidade da água é muito maior que a densidade do ar, então o fluido água exerce sobre essa escultura um empuxo muito maior do que o fluido ar atmosférico. E, portanto, como esse empuxo é uma força vertical para cima, vai ajudar a ficar, entre aspas, mais leve a escultura. Ou seja, o peso aparente da escultura vai diminuir, porque para tirar a escultura do fundo da piscina, existirão duas forças atuando. A força máxima que o trabalhador pode fazer, mais a força de empuxo da água vertical para cima, ajudando a subir a escultura, ou seja, contribuindo para elevar a escultura do fundo da água até a superfície da água. Mas atenção,
À medida que a escultura for saindo da água, já começa a diminuir o empuxo. E quando o último ponto da escultura sair da água totalmente, o trabalhador vai ter um problema, o grupo de trabalhadores. Por quê? Porque assim que eles tirarem a escultura da água, o empuxo cessa totalmente. E daí vai voltar à situação inicial. Eles não conseguem puxá-la para cima. Então, ocorre que na situação final desse exercício, extrapolando um pouco o Enem, pode ser que a escultura caia de novo dentro da água. E o trabalhador fique eternamente tentando tirar, não consegue, ela cai de novo. Tentando tirar, não consegue, entendeu? Porque dentro d'água tem empuxo. Assim que a escultura toca a superfície da água, esse empuxo vai diminuindo, porque o empuxo é dVg. É isso aqui, ó, densidade do líquido vezes o volume imerso, ou seja, a parte do corpo que está dentro d'água vezes a gravidade. Se esse volume imerso for diminuindo, o empuxo também diminui e, consequentemente, a força que contribui para tirar a escultura da água também diminui até zerar. Quando a escultura chegar no limite da água, o empuxo zero, ela vai cair de novo dentro da água. Mas o Enem não chegou a esse ponto. Ele só imaginou, né, a escultura dentro da água e perguntou o motivo dela ficar mais fácil de tirar com a piscina cheia. O motivo é apenas um. Existirá mais uma força, além da força dos trabalhadores, atuando sobre a escultura e ajudando a subir essa escultura. Essa força chama-se empuxo. Então a resposta, a letra E. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.